Olá, o Quer Saber está de volta. Nos dois últimos vídeos, nos dois vídeos anteriores, a gente falou, eu falei sobre o sentimento crescente de solidão entre os jovens e a epidemia de depressão entre as crianças. E hoje eu começo com uma pergunta: terapia para quê? Que é, na minha maneira de ver, uma resposta aos dois vídeos anteriores. Terapia para quê? E eu começo com uma citação do Jung, que diz assim: o principal objetivo da terapia psicológica não é transportar o paciente para um impossível estado de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. E eu ouso ampliar: ajudá-lo a adquirir firmeza, paciência, resiliência, coragem, esperança diante da vida real, diante das bolsas que nós vamos deixar pelo caminho. Lembra que eu falei no vídeo anterior que o Lacan falou que muitas vezes a gente vai ter que escolher entre a bolsa ou a vida, e a gente vai entregar a bolsa, e é ter firmeza, e paciência e coragem diante do que não dá certo, mesmo quando a gente faz tudo certo. Porque isso acontece. A gente faz tudo certo e mesmo assim não dá certo. A gente planeja, a gente se dedica e as coisas nem sempre saem como a gente esperava, como a gente gostaria que elas fossem. Nos dias atuais, parece que há uma divisão também, uma polarização, até nessas questões de fazer terapia ou não fazer terapia, que tipo de terapia, para que terapia. E eu, que sou uma psicóloga, que não receito remédios, ouço muitas vezes: não quero ficar gastando tempo indo terapia, falando, isso não adianta nada, eu quero um remédio que resolva e pronto. Porque o meu mal-estar é resultado de um desequilíbrio dos neurotransmissores do meu cérebro. Então eu tenho que tomar um remédio que traga mais dopamina para o meu cérebro, eu tenho que tomar um remédio que imite o efeito da ocitocina no meu corpo. E aí fica como se a gente tivesse que escolher, como se fôssemos inimigos, competidores, os terapeutas, os que apostam no poder da palavra e aqueles que medicam. Olha, remédio é muito bom, é muito útil para quem precisa do remédio, mas o remédio não resolve conflitos que a vida tenha trazido para nós. Então, não é ser contra o remédio e a favor da terapia verbal. Não é ser a favor da terapia verbal e contra a terapia verbal e a favor do remédio, ou o contrário, até me perdi aqui. É porque não se tem que escolher. Em algumas situações, a terapia dá conta de te ajudar a passar por aquele momento difícil, sem que você tenha que ser medicado, porque não se medica a condição humana. A condição humana é a condição humana. E ela implica, ela traz sentimentos difíceis, às vezes, de elaborar, mas não se impede alguém que tenha um diagnóstico que possa ser tratado, melhorado, que possa dar de volta dignidade e condição digna de vida para uma pessoa. Não se é contra a medicação, só que não é uma coisa ou outra. Às vezes são as duas coisas. Na maioria das vezes são as duas coisas. Então, por um lado, a gente está vendo, especialmente a psicanálise, ser bombardeada com críticas, porque demora muito tempo, porque as pessoas não têm esse tempo, porque ela não serve para nada, porque é um blá 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 sem fim. Mas a gente também vê psicanalistas se destacando na cena social
explicando, refletindo, encontrando sentido, caminhos para as pessoas. E não se pode absolutamente negar o progresso da farmacologia, especialmente da psicofarmacologia, da neurofarmacologia. Não se pode negar o progresso, mas é preciso que a gente tenha muita consciência do quanto essas coisas são diferentes, de quem são os pacientes para medicamento e quem não são os pacientes para medicamento. Não se resolve coração partido com remédio, né? Então, os adolescentes, eles estão arrasados porque perderam o primeiro amor, e aí, tá deprimido, vai tomar antidepressivo. Não é bem assim, não é? Não se toma remédio para a vida, não se toma remédio para nos curar da nossa condição humana, né? Para a nossa condição humana é preciso tecer laços, criar redes, é preciso dizer, é preciso dar sentido, é preciso encontrar sentido, e nisso as terapias são muito úteis. Fica difícil para uma pessoa comum, né, fazer essa escolha. E eu tenho recebido pacientes adultos no consultório que falam assim: na verdade eu não sei se eu tinha que estar aqui ou se eu tinha que ir no psiquiatra, se eu tenho que tomar um remédio, porque eu li que quando a gente se sente assim é porque a gente está com falta de dopamina. Então, assim, eu tenho que tomar um remédio, né, que aumente a dopamina para eu me sentir bem. E para as pessoas comuns, isso é impensável, né? Porque elas não sabem decidir o que elas vão fazer, o que é bom para elas. E nós, os psicólogos, não somos opositores, antagonistas dos psiquiatras, dos neurologistas. Nós esperamos que sejamos todos colaboradores uns dos outros para o bem-estar do paciente. Então, é muito importante que você se conheça cada vez mais, que você encontre a sua própria maneira de viver bem. A terapia, a psicoterapia, a terapia verbal pode te ajudar muito a se conhecer melhor e a encontrar a sua maneira de viver bem. E eu achei muito interessante uma postagem que fala assim: químicas da felicidade. Então, o que ela fala? Você não precisa tomar remédio para tudo, que às vezes, para aumentar o nível de dopamina no seu cérebro, que é o hormônio da recompensa, é o que faz você se sentir assim: nossa, valeu, né? Que você pode completar uma tarefa, comer algo gostoso, celebrar pequenas conquistas, fazer atividades de autocuidado. Então, para nós mulheres, né, separar um tempinho para ir no salão, fazer as unhas, cortar o cabelo, fazer uma escova. Isso aumenta a quantidade de dopamina no nosso cérebro, sem que a gente tenha que tomar nenhum remédio. Completar uma tarefa, começar e acabar. Comer algo gostoso e de preferência que não engorde, para a gente não sentir culpa depois, né? Porque mulheres ainda tem mais esse pesadelo. Celebrar pequenas conquistas, celebrar cada passo, não ficar esperando que tudo esteja perfeito para que a gente fique feliz. Ocitocina, o hormônio do amor. Como que você inunda o seu corpo de ocitocina sem ter que tomar nenhum remédio? Brincando com uma criança, brincando com o seu animal de estimação, abraçando a sua família, falando um elogio a alguém, dando as mãos para alguém. E é muito curioso, porque eu vi um vídeo lindo de uma pessoa de origem africana falando isso. Quando eles se dão as mãos naquela roda, eles se sentem mais fortes, eles têm mais esperança. Então, eles se inundam de ocitocina sem ter que tomar remédio. Serotonina, o estabilizador do humor.
E aí é o famoso remedinho pílula da felicidade. Pode-se conseguir um efeito também de felicidade com meditação, exercício, tomar um solzinho, caminhar na natureza, principalmente se você fizer aquilo que eu falei lá nos vídeos anteriores. Sai com seu filho, com a sua filha para fazer uma caminhada na natureza, para se conectar com ele, se conectar com você mesma, com a natureza e prover o seu cérebro do estabilizador do humor. Endorfinas, o analgésico natural. Como que você promove, né, aumenta a produção de endorfina naturalmente no seu cérebro? Usando óleos essenciais, eles estão cada vez mais populares. Então, você tendo um cheirinho bom na sua casa, pingando umas gotinhas de um óleo essencial que ajuda a conciliar o sono no seu travesseiro. Rir, dar risada de coisa boba, de lembranças, de fatos. Comer chocolate amargo, 70% para cima. Fazer exercício, olha que fazer exercício está em quase todas, né? Assistir a programas engraçados. Então, tem coisas que você pode fazer por você sem terapia, sem remédio. Tem coisas que a terapia pode fazer por você e tem coisas que a medicação pode fazer por você. Aí, você precisa se conhecer para poder pedir a ajuda que você precisa e para poder compreender onde isso entra na sua vida. O grande objetivo não é que você seja feliz o tempo todo, é que você seja capaz de ser feliz apesar dos momentos desafiadores que a vida nos oferece.